Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1 e apenas o versículo 3, meus irmãos. E em cima deste versículo, então, vamos estar trazendo uma palavra do Senhor nessa noite. Que o Senhor Jesus Cristo possa, através do seu Espírito Santo, encontrar corações sedentos de ouvir a palavra do Senhor. Não coloque tuas expectativas no pregador, eu sempre digo isso. Coloque tuas expectativas no Senhor, porque o pregador é falho, o pregador é humano, mas o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E Deus, Ele conhece aquilo que de fato nós precisamos ouvir nesta noite. Então, Efésios capítulo 1 e versículo 3 nos diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, eu queria ler uma frase para vocês, uma frase que me impactou. É de um livro até bastante antigo, né? De uma história, de um livro chamado Robinson Crusoe. E o autor se chama Daniel Defoe, e ele disse uma frase assim: sendo assim, deixa eu melhorar aqui que a visão já não está 100%. Sendo assim, nunca enxergamos nossa verdadeira condição até que ela nos seja revelada por seu contrário. Tampouco sabemos dar valor ao que temos sem que conheçamos a sua falta. Os irmãos entenderam o significado dessa frase, irmãos? Prestem atenção, eu vou ler mais uma vez. Sendo assim, nunca enxergamos nossa verdadeira condição, até que ela nos seja revelada por seu contrário. Tampouco sabemos dar valor ao que temos, sem que conheçamos a sua falta. Eu queria que você aplicasse essa frase para a nossa realidade espiritual. Por que a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos transmite a ideia de que a salvação ela é tão preciosa? Por que a palavra de Deus ela nos dá a entender que a salvação é algo tão glorioso para as nossas vidas? A partir do momento que nós temos a compreensão do que é ser perdido. Lembra quando outro dia eu disse para os irmãos que a gente só dá valor a uma situação, e essa frase ela diz isso, quando você experimenta o oposto. Por exemplo, quando é que a gente dá valor mesmo, quando é que uma comida fica gostosa? Não que a gente não dê valor a uma comida, mas quando é que a comida fica gostosa mesmo? É quando você assim está com muita fome. Aí às vezes qualquer comida, por mais simples que ela seja, ela se torna uma comida gostosa. Quando é que a tua cama, ela se torna aquela cama assim gostosa para você deitar? Não que não seja, mas ela vai dar destaque para nós, né, no nosso valor, quando a gente está extremamente cansado e você não vê a hora de chegar em casa, tomar o teu banho e se atirar para a tua cama, porque você percebe o quanto que ela é gostosa. E é disso que a palavra de Deus está nos falando a respeito do que é a nossa realidade espiritual. O apóstolo Paulo foi quem escreveu este versículo, e ele vai retratar de uma forma toda particular na carta aos Efésios, não que nas demais cartas ele assim não escreva, mas também, em especial nessa carta, os demais apóstolos também vão falar a respeito disso. Que a realidade espiritual de um homem, de uma mulher de Deus em Cristo Jesus é algo inimaginável. É aquilo que somente eu e você, como servos e servas do Senhor, possuímos. Nós estamos na posição de abençoados espiritualmente. E quando eu falo de bênçãos espirituais, ela é toda particular nossa, do povo de Deus. Porque lá fora, irmãos, a gente não pode duvidar que as pessoas elas também são abençoadas nas demais áreas. Existe o que na teologia é denominado de graça comum e graça especial. A graça comum é aquela que Deus revela para os filhos dele e para aqueles que não são os filhos dele.
É aquilo do cotidiano, é aquilo que faz parte do cotidiano. Então existem pessoas que elas não temem a Deus, elas muitas vezes deliberadamente são contra Deus, mas elas têm uma vida relativamente boa. Tu vai olhar, às vezes a vida financeira dela é uma vida boa, ela tem uma saúde boa. Outro dia eu conversando não sei com quem, e eu disse assim: irmãos, nem sempre existe uma lógica. E aí eu até citei o exemplo, né? Quem dos irmãos já ouviu falar do Oscar Niemeyer, que foi, né, o arquiteto construtor de Brasília? O Oscar Niemeyer morreu com 106 anos, ele fumou a vida toda, e ele era um declarado ateu. Ele dizia que Deus não existe, ele era ferrenho, Deus não existe, e ele morreu com 106 anos. Ele viveu uma vida nas questões terrenas abençoada. Ele foi um cara reconhecido mundialmente, talvez um dos arquitetos colocado entre os maiores na história do século XX. Então a gente não pode negar que ele viveu uma vida abençoada nas questões referentes às questões dessa terra. Agora existe a chamada graça especial, que ela é exclusiva do povo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está nos dizendo que eu e você, como servos e servas do Senhor, desfrutamos de uma realidade, de uma vida na questão espiritual que é particular e exclusiva apenas do povo de Deus. Porque lá fora eles podem ser abençoados financeiramente, eles podem ser abençoados nas questões da saúde, eles podem ter uma família boa, eles podem materialmente serem abençoados, mas espiritualmente somente o povo de Deus. Quando Jesus ele diz lá em João 10:10 que ele veio para trazer vida e vida plena, vida em abundância, ele não estava se referindo, meus irmãos, apenas a respeito das questões dessa terra, mas ele estava nos projetando para uma realidade espiritual. É por isso que a Bíblia diz assim que é uma grande salvação. Quando o escritor aos Hebreus fala lá aos Hebreus, ele diz: e não negligenciemos tão grande salvação, porque não é pouca coisa. Mas nós só vamos ter a real compreensão do que nós somos hoje espiritualmente falando, a realidade que eu e você desfrutamos em Cristo Jesus, quando nós olhamos para trás e analisamos a nossa realidade no passado. Quando nós percebemos o quanto nós éramos miseráveis, pecadores, cegos, iludidos, escravos do mundo, mortos, como disse o apóstolo Paulo nessa mesma carta, nos nossos delitos e pecados. Andávamos sem Deus neste mundo e éramos por natureza filhos da ira, estávamos escravizados, nós não éramos donos de nós mesmos, Satanás nos dominava, embora nós muitas vezes nem sabíamos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, um dia, de uma forma maravilhosa e sobrenatural, pelo poder do seu Espírito Santo, Ele abriu os olhos do nosso entendimento, Ele nos regenerou e Ele nos fez ser o que hoje somos, essa vida nova, essa criatura nova que hoje somos. Amém? Isso é fenomenal, isso é maravilhoso. E eu quero a partir de hoje, meus irmãos, trazer uma série de mensagens que fala sobre as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Porque nós temos nesses dias compartilhado, meus irmãos, que as bênçãos do Senhor, e hoje de manhã inclusive estando lá na igreja em Santa Rosa, o pastor salientava disso, ele usou de uma expressão que achei interessante: nós não somos caixa d'água, nós não somos reservatório de bênçãos, nós somos canais de bênçãos. Nós não devemos reter, as bênçãos elas têm que passar por nós, a fim de que nós possamos abençoar outros. Eu não posso reter para mim, eu não posso querer aquilo que Deus me deu somente para mim. Se Deus me deu tão grande salvação, eu preciso desejar essa tão grande salvação para outros que ainda não têm. Eu preciso fazer o mínimo necessário para que esta salvação possa alcançar outras pessoas. E o mínimo que se faz, qual é como que se começa? É com a nossa oração, é dizendo: Senhor, eu quero ser alguém que abençoe outras vidas. Eu quero, Senhor meu Deus, que Tu use a minha vida com Teu propósito, a fim de que assim como a Tua bênção chegou em mim, ela possa repassar, ir adiante e alcançar outras pessoas. Amém?
É isso que nós precisamos. E hoje, em especial, como eu disse, meus irmãos, a gente vai estar falando de bênção nesses dias, mas hoje, de uma forma toda especial, eu quero então me restringir ao aspecto espiritual das bênçãos de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, eu procurando ali, preparando esta palavra e recorrendo a fontes que pudessem trazer uma explicação a respeito dessa expressão, todos eles unânime dizem que essa linguagem, talvez um tanto enigmática, como assim abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo? Ela é uma palavra, parece um tanto enigmática. O que quer dizer isso? Trocando em miúdos, como é que nós poderíamos traduzir na nossa linguagem? E ela é um pouco assim difícil de se compreender. Mas em outras palavras, é como se Paulo dissesse: a nossa realidade, embora sendo nós cidadãos ainda dessa terra, mas nossa realidade é uma realidade de cidadãos que já estão desfrutando de uma realidade celestial. Amém? E glórias a Deus por isso. Nas diferentes versões existem duas observações que eu quero aqui destacar antes de propriamente trazer aqui 3 importantes informações no que é ser abençoado espiritualmente. Algumas versões dizem nesse versículo: tem nos abençoado, e outras diz nos abençoou. Há uma diferença aí de tempo verbal, Há outras que dizem nos abençoou nas regiões celestiais, e outras das regiões celestiais. Independentemente se é nas ou das, o que importa é que nós vivemos essa nova realidade de um povo de Deus que é abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E sendo assim, meus irmãos, o que é toda sorte de bênção espiritual? Como você definiria? Se eu perguntasse para ti assim: você se sente espiritualmente abençoado? Você se sente como alguém que é espiritualmente contemplado, sendo uma vida nova em Cristo? Aí você diria assim: sim. Então me traduza aí, me diz no que você se sente abençoado. E aí eu quero trazer as respostas que Paulo vai nos trazer no decorrer dessa carta. Ele vai nos dizer assim que ser abençoado espiritualmente é o que ele diz no versículo 4, nós fomos escolhidos, eleitos por Deus, adotados por Deus. Eu estou usando 3 diferentes versões bíblicas. Isso é no versículo 4, escolhido por Deus, eleito por Ele, adotado por Deus. O versículo 5 diz que nós fomos predestinados para Deus. O versículo 7 diz que nós fomos remido, perdoado. O versículo 11 diz que nós fomos feito heranças, ou seja, feito povo de Deus. E os versículos 13 e 14 diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, como garantia que somos dele, que somos de Deus e que obteremos a salvação. Ser abençoado espiritualmente é receber de Deus vida, porque é o que ele diz no versículo 1 do capítulo 2, ele nos deu vida, ele nos ressuscitou, diz o versículo 6 do capítulo 2, ele nos salvou e nós fomos aproximados e reconciliados com Deus. Isso é ser espiritualmente abençoado. Não tem nada a ver com os aspectos dessa terra. Lembra quando eu disse nos domingos passados, meus irmãos, que a lógica do Evangelho, e aí a gente não está aqui fazendo uma apologia à pobreza, a gente não está fazendo uma apologia à miséria, não. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, todos nós corremos atrás dos nossos sonhos e nada disso é pecado, amém? A gente prosperar materialmente, financeiramente, até para que nós possamos, na nossa prosperidade material e financeira, também abençoar a obra do Senhor e abençoar os outros irmãos. Mas é interessante que na lógica do Evangelho, nem sempre aqueles que são materialmente ricos, espiritualmente eles são. Por isso que Jesus, ele diz na versão do Evangelho de Lucas, do Sermão do Monte, ele vai dizer: bem-aventurados os pobres. Enquanto que na versão de Mateus diz: bem-aventurados os pobres de espírito,
Lucas ele vai omitir o Espírito, ele vai dizer, bem-aventurados os pobres. E aí ele vai dizer também no Sermão da Montanha, lá nas bem-aventuranças, conforme a versão de Mateus, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que choram. Essa lógica não entrava na cultura do judeu, porque o judeu não entendia que ser perseguido, ser pobre, chorar, era sinônimo de bem-aventurança. Então a palavra de Jesus ela foi escandalosa, mas Jesus, quando ele diz que ele vem trazer vida, é justamente dentro dessa realidade. É saber que agora eu sou um escolhido de Deus, eu fui predestinado para Ele, sou um eleito dEle, adotado por Ele, fui redimido, remido, perdoado, eu sou parte do seu povo, sou selado com seu Espírito Santo, fui reconciliado com Deus. E isso me coloca na posição de um abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E baseado nisso eu quero trazer 3 importantes informações que toda a carta de Paulo aos Efésios nos traz a respeito disso. A primeira delas é que, sendo nós abençoados com toda sorte de bênçãos, nós já somos beneficiários das bênçãos espirituais. Em que sentido, meus irmãos? Por sermos escolhidos por Deus, fomos de fato perdoados, e enfim, tudo aquilo que eu já mencionei, né? E isso nos garante na posição de povo abençoado espiritual. E esta realidade nos coloca numa dimensão diferente da dimensão deste mundo. É por isso, meus irmãos, que dentro dessa realidade existem 2 situações extremamente importantes. Porque você já é um abençoado espiritualmente. Deus está dizendo que você tem capacidade para abençoar outras pessoas. Então não existe essa lógica para um servo, para uma serva do Senhor dizer, eu não tenho nada para dar para ninguém. Não. Nós temos muitas riquezas para dar para as pessoas. É aquilo que o apóstolo Pedro, quando ele está na porta, né, na chamada porta formosa, e está ali um cara, né, mendigando, e ele está esmolando, e ele está pedindo, né, uma ajuda, e aí o apóstolo Pedro diz, é intrigante o apóstolo Pedro dizer isso, irmãos, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Ou seja, dá a entender que o apóstolo Pedro não tinha uma moeda no bolso, ele não tinha nada. Ele vai para o templo na hora 9ª para orar, juntamente com João, e ele diz, olha, aquilo que tu me pedes eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, ele tinha uma realidade espiritual que os outros não tinham. Então, eu e você, porque somos abençoados espiritualmente, nós, meus irmãos, já somos beneficiários destas bênçãos, e por sermos beneficiários, nós temos para dar para outros. Amém? Existe uma passagem que o apóstolo Paulo também, escrevendo lá os Romanos capítulo 15, versículo 29, ele diz assim, eu sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu e você também podemos levar muitas bênçãos de Cristo, abençoando um ao outro e abençoando aquelas pessoas que não têm o que você tem, que não têm o que o povo de Deus tem. Porque sabe, meus irmãos, lá fora a sociedade está clamando por aquilo que você tem. E muitas chegam até a dizer, eu daria tudo para ter aquilo que você tem. E quando a gente fala de bênçãos espirituais, a gente pode trazer nesse bojo toda uma realidade espiritual que é peculiar do povo de Deus. Por exemplo, os dons, eles são exclusivos também para o povo de Deus. Existem talentos, e os chamados talentos, meus irmãos, eu diria assim que está na categoria da graça comum. Existe muita gente lá fora que tem muito talento. Pegando mais uma vez o exemplo do Oscar Niemeyer, eles tinham um talento para a arquitetura, mas dons espirituais é do povo de Deus. Amém? Então, com esses dons nós podemos abençoar um ao outro, edificar a igreja, e com esses dons nós podemos também abençoar pessoas lá fora. Glórias a Deus por isso.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por causa desta verdade, precisamos encarar a nossa vida sob a perspectiva dela. E aí existe uma outra verdade embutida nessa primeira observação, ou nessa primeira verdade a respeito de ser abençoado espiritualmente. A primeira é que nós podemos abençoar as outras pessoas. A segunda é que as circunstâncias não definem a nossa realidade, mas a nossa posição em Cristo. Ou seja, você não é um vitorioso devido às circunstâncias dessa terra. Você é um vitorioso, um vencedor, porque você já é um salvo em Cristo Jesus. E nós precisamos entender isto. Nós precisamos ter esta compreensão que a palavra de Deus nos transmite. Porque mais uma vez, meus irmãos, pegando como um exemplo a nossa realidade, da realidade de muitos lá fora, é possível que em muitos aspectos eles estejam até melhores do que nós. Mas isso não nos faz deles mais que vencedores do que nós. Isso não nos faz perdedores, pelo contrário, porque nós somos salvos, redimidos, perdoados, lavados no sangue de Jesus. Temos o Espírito Santo selado, o Espírito Santo que nos concede dons, e isso nos faz pessoas vitoriosas, vencedoras. É como a gente fala, eu não vou no culto para buscar a vitória, eu vou no culto porque eu já sou um vitorioso. Porque a marca de Jesus, o selo de Jesus, já foi imprimido na minha vida. Isso faz parte do meu viver. E aí, os irmãos com certeza conhecem muito bem as palavras escritas pelo apóstolo Paulo, quando ele escrevendo aos Romanos, ele vai escrever a respeito da sua realidade de dor, de dificuldade, de lutas. E aí há um texto em especial que eu quero destacar, aí ele falando para os irmãos no geral, lá em Romanos 8, 35 a 37, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, meus irmãos, a tribulação, ela não pode nos tornar derrotados. A angústia, a perseguição, até mesmo situações como ele aqui menciona de fome, de carência de recursos, isso não nos torna um derrotado. E aí eu estava procurando textos da palavra de Deus que trazem como exortação ou advertência a uma realidade do povo de Deus como um povo derrotado. E sabe quando que o povo de Deus ele se caracteriza como um povo derrotado, meus irmãos? É quando justamente nós fugimos do propósito de Deus, quando nós fugimos da verdade do Evangelho, é quando muitas vezes nós desviamos e nós saímos do traçado que Deus deu para nós. Quando nós nos descaracterizamos da identidade que somos como povo de Deus. E eu queria destacar pelo menos duas passagens bíblicas. A primeira delas é 1 Coríntios 6, 7, quando o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele vai exortar os irmãos, porque na igreja em Corinto havia entre eles o quê? Uma briga, uma contenda, um litígio. Os irmãos brigando entre eles e, pior do que isso, processando o outro irmão, levando no tribunal, processando o irmão. E aí o apóstolo Paulo diz lá no versículo 7 do capítulo 6 de 1 Coríntios, o simples fato de haver contenda entre vocês já é uma completa derrota. Ou seja, quando nós estamos faltando nessa comunhão, quando nós estamos de contenda com o nosso irmão, isso é uma derrota. Um outro exemplo muito claro, e nós seguidamente usamos desse texto, principalmente por ocasião da ceia do Senhor, é quando lá no capítulo 11 o apóstolo Paulo vai dar toda uma orientação à igreja de Corinto a respeito, meus irmãos, da ceia, Porque eles não estavam ali procedendo de uma forma correta. O apóstolo diz assim lá no versículo 17: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto quando vocês se ajuntam não é para o melhor, e sim para o pior.
porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vocês. A divisão entre vocês. E aí ele vai então dar toda a orientação de como deve ser a ceia do Senhor, porque os irmãos não estavam ali unidos naquela comunhão. A ceia, o que é a ceia do Senhor? É um memorial do sacrifício de Jesus, mas a ceia também é um momento onde o povo de Deus está em comunhão, no partir do pão, o participar da mesa. Mas ele vai dizer lá no final, no versículo 20, no versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está retratando uma realidade espiritual da igreja de Corinto. Eles eram fracos, eles eram doentes, e eles estavam dormindo espiritualmente. É isso que nos torna derrotados, irmãos. Mas o passar por dificuldades, por momentos de adversidade, por situações que muitas vezes nos colocam ali em angústia, por sermos justamente servos do Senhor, isso não nos faz um derrotado. Pelo contrário, nós já somos vencedores, porque somos cidadãos dos céus. Amém? Voltando lá para o texto de Efésios 1:3, a segunda verdade que a carta nos traz, e eu quero destacar nessas palavras que diz assim: já compartilhamos da exaltação e da entronização de Cristo no céu. Como eu disse lá no início, meus irmãos, esta palavra que Paulo diz nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É uma linguagem exclusivamente de Paulo aos Efésios. Ele não vai usar nenhuma outra passagem, nenhuma das outras cartas que ele escreveu. Mas lá no capítulo 2 e versículo 6 aos Efésios, ele vai dizer algo muito semelhante. Ele diz assim, eu vou ler ainda o versículo 5: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa verdade. Você está aqui na terra, mas espiritualmente você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E essa posição, meus irmãos, que hoje em Cristo desfrutamos, nos dá a nós uma outra consequência maravilhosa, é que nós exercemos da autoridade que Cristo nos deu. Porque dentro dessa mesma carta, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito da luta que faz parte da nossa jornada. Então lá no capítulo 6, ele vai falar a respeito, da armadura, da necessidade da armadura que nós de Cristo precisamos ter, nos revestindo dela. Ele diz lá no versículo 10 do capítulo 6, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, meus irmãos, eu e você enfrentamos um embate espiritual todos os dias, mas a certeza de que em Cristo nós podemos obter as forças necessárias para ficarmos firmes. Sabe por quê? Porque nós já estamos nessa realidade, nós estamos numa outra dimensão espiritual, nós estamos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. E é por isso que nós podemos exercer da autoridade que é peculiar do povo de Deus. Essa autoridade espiritual é nossa. Essa autoridade espiritual não tem lá fora. É por isso que as pessoas entram em desespero. Sabe, meus irmãos, eu e você, se nós vivamos realmente o propósito de Cristo, você não sabe, você muitas vezes não, às vezes, eu digo isso de mim, nós muitas vezes não temos a noção, a percepção da realidade espiritual que nós temos, que é uma realidade, eu diria assim, maravilhosa, de vantagem. Sabe, meus irmãos, o que é você muitas vezes contemplar lares onde as pessoas estão completamente perturbadas, conturbadas,
E você entra em muitos lares onde ali não existe paz, não existe alegria, não existe um ambiente leve, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ali é pesado, porque ali as trevas reinam, porque ali Satanás está destruindo. E aí você pode chegar na tua casa, você pode chegar no teu lar e você tem um ambiente leve. E esse ambiente leve de paz, de gozo, de alegria é exercido pela autoridade que Deus nos deu. A nossa casa, a nossa vida, é como disse o apóstolo João, o inimigo não toca. Satanás não toca, meus irmãos. Eu gostava muito de um professor meu de seminário que ele dizia: meus irmãos, a realidade que desfrutamos em Cristo é uma realidade maravilhosa. Deus, ele não está em pé de igualdade com o diabo. Satanás não é aquele que luta com Deus em pé de igualdade. Pelo contrário, o nosso Deus maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E esta realidade espiritual, meus irmãos, nos dá vantagem. É você saber que hoje você desfruta de uma qualidade de vida, de uma vida abundante, porque Deus, Ele diz na sua palavra que em Cristo Jesus nós já estamos assentados nos lugares celestiais. E isso é maravilhoso. Isso é que nos torna abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Glórias a Deus por essa tão preciosa verdade. Enquanto preparava a mensagem, lá num dos livros, um dos comentaristas, é um livro de um comentarista norte-americano, e ele citou o exemplo do presidente dos Estados Unidos. Eu estou assistindo uma série agora a respeito, do presidente dos Estados Unidos. É bom porque eles retratam na série lá como é que é a política, A política não é assim tão bonita conforme o discurso nos é passado. Existe lá, nos bastidores. Então retrata como é que é aquela política, a busca do poder para ser presidente lá nos Estados Unidos, para ser um deputado. E não é só lá, em qualquer lugar do mundo, E aí interessante, só dei essa observação, mas nesse livro, esse comentarista, ele disse assim, ele deu um exemplo do que é o presidente dos Estados Unidos. Ele disse assim: o presidente dos Estados Unidos, ele tem o poder da caneta, aonde ele assinar, ali a sua assinatura é a autoridade que ele define que ele tem como presidente. E ele dizendo assim, muitas vezes o presidente dos Estados Unidos, ele assina documentos, enfim, tantas coisas, lá dentro do seu gabinete, lá dentro da Casa Branca. Mas é interessante que muitas vezes ele tem que sair da Casa Branca, ele está lá num outro país, num outro lugar, e lá ele não perdeu a autoridade, lá ele continua tendo a autoridade de presidente dos Estados Unidos. E ele disse, e essa é a realidade de nós, o povo de Deus. Aonde quer que nós vamos, nós temos a autoridade que Deus nos concedeu. A autoridade espiritual, meus irmãos. A autoridade espiritual de saber que aonde você está, o inimigo, ele não tem poder. E a gente tem que fazer prevalecer essa verdade. Eu gosto de citar esse exemplo, meus irmãos, e eu quero mais uma vez citar. Aquela vez que eu entrei no ônibus, aquele rapaz perturbado, E ele disse assim que pela primeira vez ele tinha feito uma viagem sem que os demônios ficassem perturbando a cabeça dele. Porque quando eu sentei do lado dele, ele disse que os demônios se calaram. E ele nem sabia que eu era um crente. Ele foi tirar essa conclusão numa conversa que eu tive no telefone. E quando ele ouviu que eu no telefone falava com outro irmão na fé, porque crente com crente fala coisa de crente, e ele perguntou para mim, tu é da igreja? Ele disse sim. Então é por isso que essas vozes que me perturbam se calaram a partir do momento que eu sentei aqui do teu lado. E isso é maravilhoso. E isso a gente tem que, meus irmãos, exercer essa autoridade em Cristo Jesus. Amém? E para terminar, estas bênçãos são eternas e atemporais. Elas não estão aqui relacionadas ou apenas resumidas às questões dessa terra. As bênçãos do Senhor no aspecto espiritual são eternas e para sempre. Por exemplo, a bênção da salvação ou até mesmo os dons espirituais. E eu quero dizer para você, encha-se daquilo que você não vê e daquilo que você não pega. Encha-se daquilo que você não vê e daquilo que você não apalpa.
Porque aquilo que você vê, diz o apóstolo Paulo, é temporal, isso vai ficar aqui. Mas aquilo que não se vê é eterno. É essa bênção espiritual. Eu não estou dizendo que nós agora vamos parar, que simplesmente nós vamos fazer como os irmãos de Tessalônica, né? Que o apóstolo Paulo ele teve que exortar os irmãos de Tessalônica, porque alguns achavam que Jesus Cristo já tinha vindo, outros achavam que Jesus estava na iminência de vir, então deixaram de trabalhar. E aí o apóstolo Paulo, naquela famosa frase que talvez os irmãos já leram, né, lá em Tessalônica, ele disse assim, numa das cartas aos Tessalonicenses: aquele que não trabalha, que não coma. Ou seja, Paulo diz assim: a vida continua, o labutar continua, nós precisamos, até quando Jesus Cristo voltar. Mas o que Deus está dizendo é, nessa dinâmica da nossa vida cristã, encha-se das riquezas espirituais, encha-se das coisas que não se veem e não se apalpam, porque essas são as riquezas que vão te acompanhar para a eternidade. É disso que Jesus Cristo disse: não que o ladrão roube e a traça rói, mas acumulem tesouros nos céus. E esses tesouros nos céus, eles se constroem com a nossa vida aqui na terra. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.